Fala Nação Azul, fala galera, chegando para mais um vídeo aqui no canal Cruzeiro Até Morrer, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Jonathan Souza e vamos lá para o giro de informações do Cruzeiro, atualizando você sobre tudo que sai do cabuloso. Tem notícia fresquinha nesse vídeo, hein? Então fica até o final. Antes da gente trazer a primeira notícia, pedir para vocês o like para ajudar. A meta é de 700 likes, tá? Meta de 700 likes, quem puder ajudar a gente a bater esse objetivo. Por gentileza, faz esse favor, clica no curtir, clica no hypar também se você tiver hype disponível, é só você clicar no hypar, e se clicar no hypar, for gastar hype aqui com o nosso canal, comenta que você hypou, deixa aí embaixo nos comentários, ó, tô hypando o vídeo aqui para ajudar, hypando o canal aqui para fortalecer o seu trabalho, eu vou estar deixando um comentário te agradecendo, deixar um curtir te agradecendo pela força, pela moral, no mínimo, é isso que eu posso fazer, porque você fortaleceu demais o meu trabalho aqui. E se não tiver hype disponível, comenta aí embaixo hype, HYPE. Eu vou saber também que você quis ajudar o nosso trabalho, o nosso canal. Comenta bastante, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e aproveita as promoções aí embaixo, Mercado Livre e Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição. Beleza? Produto chegando a 60% de desconto, não perde não. E a informação vinda do Rio de Janeiro dá conta de que o Vasco também entrou para ter Gabriel Peck, um prata da casa do clube carioca, e há um desejo dos vascaínos em ter o jogador, né? E tá aqui na informação aqui exclusivo, Colina 1927, é um setorista lá da equipe do Vasco da Gama, exclusivo. Gabriel Peck se aproxima do Cruzeiro. O atacante Gabriel Peck, revelado pelo Vasco, atualmente no Los Angeles Galaxy da MLS, está perto de acertar sua transferência para o Cruzeiro. As negociações avançaram nos últimos dias e o clube mineiro encaminha o acordo com a equipe norte-americana por cerca de 12 milhões de dólares, que daria em torno de 61 milhões de reais. Como o clube formador, né, como clube formador, o Vasco teria direito, né, de receber uma fatia dessa, pelo mecanismo de solidariedade, né, que a FIFA destina ao clube. E além disso também, o Vasco tem direito a 30% do jogador. Ele tem 30% ainda do passe do jogador, dos direitos econômicos federativos do jogador. Federativos não, federativo pertence ao clube da MLS. Como o clube formador, o Vasco, no caso de uma venda seja realizada, concretizada, né, terá direito a receber uma quantia pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, um mecanismo criado para ajudar as equipes formadoras, né? Além disso, o Cruz Maltino ainda tem direito a 30% dos direitos econômicos do jogador. Fontes próximas ao atleta afirmam que, neste momento, um retorno a São Januário é considerado inviável devido aos valores envolvendo a negociação com a equipe de Belo Horizonte. Então, há um desejo, pela informação, há um desejo do Vasco inteiro, Gabriel Peck. Eu vi, além desse portal, eu vi uma notícia agora há pouco que o Vasco mandou informações, tentou, né, mandar... eu vou colocar na tela para vocês aí. E eu vi agora há pouco, né, uma notícia, né, eu vou colocar na tela para vocês aí, que o Vasco, né, se interessa no Gabriel Peck e teria entrado em contato para entender, né, as questões aí do Gabriel, se tem vontade de voltar para casa e tal. Então há um desejo do Vasco em contar com o jogador, mesmo que os valores fogem muito dos padrões do Vasco nesse momento. O valor giraria em torno de 61 milhões de reais. E o Cruzeiro está perto de fechar esse acordo. Já chegou meio que no valor que o Galaxy entende que é sensato, razoável, né? Já chegou nesse valor e agora falta só fechar o acordo. Já tem um acerto entre Cruzeiro e Gabriel Peck, falta só realmente os detalhes financeiros para fechar o acordo. Mas vamos aí à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá.
E como a gente vinha falando sobre o Cruzeiro mapear o mercado à procura de atacantes, principalmente pelos lados, né, à procura de velocistas, né? Tá aqui na matéria, na tela para vocês. O Cruzeiro vem mapeando opções para o setor ofensivo. O Clube Celeste planeja contratar mais um jogador pelo lado de campo. Alguns nomes já foram abordados, mas ainda não há nada concreto. Além de Gabriel Peck, a Raposa também monitora Brian Rodrigues, Maier Carrizo e Fábio Vieira. Informações de Emerson Pansieri e Lucas Barbosa, o pessoal da Itatiaia trazendo esta informação. Você apostaria em quem, hein? Se você tivesse que escolher um, né? Gabriel Peck, Brian Rodrigues, Maier Carrizo ou Fábio Vieira, fala pra gente aí na sua opinião, na sua visão aí, conhecimento de futebol, qual seria o nome mais indicado para vestir a camisa do Cruzeiro? Dentre esses quatro, qual seria a melhor opção? Tá certo? Comenta aí para ajudar, para fortalecer. Claro que o nome mais forte da lista, até o momento, que o Cruzeiro está mais perto, é o Gabriel Peck. Trouxe agora há pouco os valores, né? 61 milhões de reais, 12 milhões de dólares, 61 milhões de reais. O Brian Rodrigues é um nome que o Cruzeiro já vem falando há muito tempo, é uma possibilidade de muito tempo que o Cruzeiro vem comentando sobre o Brian Rodrigues. O Carrizo, né, é um nome que surgiu recente. O Fábio Vieira também é um nome que surgiu recente, mas você usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Qual seria a aposta do Cabuloso? Qual seria a sua aposta para fazer um ataque mais forte, um ponta de mais velocidade, para fazer o X1, quebrar linhas e também aquele jogo apertado, decidir jogo, hein? Fortalece aí com seu comentário. Beleza? Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. E vocês estão ligados que o Cruzeiro perdeu Kaique Bruno, lateral esquerdo do Cruzeiro, sucesso no futebol brasileiro, chegou a ser convocado para a seleção, um dos principais jogadores aí do mercado atual, vendido recentemente, e o Kaique entrou no ranking das maiores vendas da história que o Cruzeiro fez. Mas em troca, o Cruzeiro contratou Gabriel Rojas, vindo do Racing, né? Um dos melhores laterais do futebol argentino, né? É um dos, mesmo que não é um atacante, mas é considerado um jogador de muita intensidade no ataque e veio para suprir. Mas será que o Rojas vai dar conta de jogar, fazer o que fazia o Kaique Bruno? E aí, uma história eu vou colocar na tela para vocês aí. E abre aspas aqui para um grande jornalista argentino que trouxe uma aula, né, de como joga o Gabriel Rojas, né, o Matias Ruffi. Matias Ruffi falou sobre o Gabriel. Olha aqui, ó. Cruzeiro contratou o melhor lateral esquerdo do futebol argentino. Gabriel Rojas foi peça fundamental do Racing durante 2 temporadas inesquecíveis, em que suas arrancadas pela lateral eram a marca registrada do time dinâmico comandado por Gustavo Costa. A cada investida, as chances de gol do Racing aumentavam. Rojas foi o maior garçom da equipe durante um período que incluiu a conquista da Copa Sul-Americana 2024 em cima do Cruzeiro e da Recopa Sul-Americana 2025 em cima do Flamengo. Admirador do Maradona, cujo tem imagens que ostentam 2 tatuagens, hein? O Gabriel Rojas tem 2 tatuagens do Maradona no corpo. Gabriel Rojas, lateral esquerdo, mas que possui a habilidade de um camisa 10 quando cruza o meio de campo, habilidoso e que encontra espaços em zonas apertadas, e a sua especialidade é fazer cruzamentos precisos para armar o ataque. No Racing é uma fórmula vencedora, pode ser resumida pelo passes de Gabriel Rojas para os gols do Maravilha Martínez. Rojas prioriza dar assistências aos atacantes ao invés de buscar os holofotes, embora tenha capacidade de contribuir com bons chutes de longa distância para tentar marcar. Fecha aspas, é o Matias Ruffi, jornalista argentino do La Nación, em entrevista ao Lucas Barbosa da Itatiaia. Tá aí para vocês aí o Rojas, grande jogador que vai substituir e, na minha opinião, à altura
a saída do Kaique Bruno. E o que você acha, hein? Use o espaço de comentário para você deixar sua visão, a sua opinião. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você, vamos lá. E Nação Azul, o Racing entrou em contato com o Cruzeiro para contratar o atacante Lautaro Dias. Eu vou trazer no detalhe para você, está na tela aí, que o Racing já está em contato com o Cruzeiro para entender os valores de uma possível contratação do Lautaro. O principal obstáculo para o negócio é o salário do atacante, que é considerado alto para os padrões do futebol argentino. E olha que aqui no Brasil nem é tão alto assim, mas para o futebol argentino o salário do Lautaro é padrão craque, né? Então fica complicado, mas o Cruzeiro entende, pela informação aqui, que eu estava vendo agora há pouco, que é muito bom a ida do Lautaro para a equipe do Racing, né? Com um ano de contrato de empréstimo, seria um ano de contrato de empréstimo com um passe fixado no final desse empréstimo, dando uma opção para o clube comprar o jogador no final do empréstimo. Mas o Cruzeiro teria que quebrar o contrato vínculo que o jogador assinou recentemente com o Santos, né? Ele renovou o contrato até o final da temporada. E aí? Quero saber de vocês, mas o Lautaro Dias pode vestir a camisa do Racing. Eu sei que, nesse momento, não prejudica em nada o Cruzeiro. O jogador que não está vestindo a camisa do Cruzeiro nesse momento, defende a camisa do Santos, né? Mas o Cruzeiro não poderia usar o Lautaro como uma moeda de troca, ao invés de só emprestar o Lautaro para o Racing, né? Só esperando que talvez no final do contrato o Racing vai comprar o jogador. Não era mais fácil usar em uma moeda de troca, né, para tentar diminuir o valor do Sousa? Como uma informação que a gente trouxe aqui é que o Racing tem desejo, né, e muito desejo pelo Vidalba, já demonstrou isso recentemente, né, tentando a contratação desse zagueiro, e também tem interesse no Lautaro, né? Eu sei que tem muito cruzeirense que não permitiria a saída do Vidalba. Mas e você que está assistindo esse vídeo aqui? Você acha que o Cruzeiro deveria pegar o Vidalba, o Lautaro, e tentar trocar no Sousa? Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Eu quero saber muito o que você pensa sobre isso. Beleza? Mas tendência que Lautaro seja emprestado para o Racing por uma temporada e no final da temporada o Racing tem uma opção de compra para adquirir o jogador, que está avaliado em 3 milhões de euros, que daria em torno aí de 18 milhões de reais. Mas vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. Em vídeo publicado pelo Cruzeiro, Cássio demonstra otimismo, né, com o futuro no Cabuloso, né? Já tá praticamente recuperado o Cássio, hein? Daqui a pouco tá voltando aí, já fazendo as atividades físicas. Eu tô colocando na tela para vocês aí trecho dos exercícios feitos pelo Cássio essa semana, né? E ele fala sobre a questão aí da volta, né? E fala otimismo para o futuro, né? E tá aí com coisas boas, energias boas para o futuro no Cruzeiro, né? Ele que vai disputar a posição agora com o Otávio. E aí, galera, o que você tá achando do retorno do Cássio aí, né? A gente que deseja toda a sorte do mundo pro Cássio, que volte muito bem após essa parada do futebol. Não é isso? Usa o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião, beleza? Uma questão que muito torcedor já vem comentando nos vídeos que a gente posta aqui no canal e também nas redes sociais. O Cruzeiro vem vendendo jogadores da base, a gente sabe disso, já vendeu vários, né? Vários jogadores foram utilizados como para encher o caixa do clube, até porque o Cruzeiro precisa desse dinheiro para trabalhar, para continuar andando com as próprias pernas. Essa é uma vontade do Pedro Lourenço, do Pedro Júnior, de todo o Cruzeiro. Fazer o Cruzeiro autossustentável, e para isso tem que vender as pratas da casa muitas das vezes. O Cruzeiro fez um mercado mais de vendas de todo o tempo, cara, de todos os tempos mesmo, porque o Cruzeiro esse ano já vendeu cerca de 5 jogadores da base, ou jogadores que subiram para o profissional, né, casos do Kaique Bruno e tantos outros, ou o Batistella chegou a jogar um jogo apenas no profissional, né, antes de ser vendido. Mas o Cruzeiro vendeu as pratas da casa. Mais um nome que vem ganhando muito peso numa possível saída é do Papi. O Papi, e tá aqui na tela para vocês, ó, o Cruzeiro comprou às pressas mais 20% do volante Eduardo Papi,
do Sub-20 junto ao Azuris. Será que vem proposta boa por aí? Uma pergunta. E muita gente fala que o Papi nem vai chegar a vestir a camisa do Cruzeiro. Um baita jogador, uma baita promessa, e tem muito clube interessado. Casos do Chelsea, casos também do Manchester, muito clube já interessado nesse jogador. Será que o Cruzeiro, antes mesmo de vestir a camisa do principal, já vai vender o Eduardo Papi? Você vai deixar nos comentários a sua visão, a sua opinião. Ou o Cruzeiro pretende comprar para ter o 100% do passe do jogador, valorizar no time principal, jogar um tempo aqui para depois vender? O que você acha? Use o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Mas é um baita jogador. Eu gostaria de ver jogando pelo time principal. E você? Comenta aí. Vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. Igor Júlio, a informação tá na tela para vocês aí. Igor Júlio, que teve na mira do Cruzeiro nessa janela de transferência, se tornou alvo do Fluminense após o clube carioca não conseguir chegar a um acordo na contratação do Nino. É isso mesmo, Igor Júlio, cruzeirense, sempre teve o sonho de vestir a camisa do Cabuloso, mas com a vontade do Arthur Jorge, da diretoria, que entende que a zaga nesse momento está de bom tamanho, ali com o João Marcelo, com o Vidalba na reserva do Jonathan e do Fabrício Bruno, então abriu mão de contratar um zagueiro por hora, mas deixou brechas aí para o Fluminense chegar e negociar com o jogador, né? Há um entendimento vindo ali de pessoas em volta da negociação que o Brighton, vendo o Cruzeiro ser um time muito forte no investimento, Cruzeiro que fez uma proposta ao zagueiro, né, alguns dias atrás, e o Brighton recusou essa proposta e fez aquela forma oportunista, né, vendo que o Cruzeiro está no mercado, está contratando, quer reforçar ainda mais, e começou a elevar os valores do mercado para a venda do Igor Júlio. Então, o problema maior é a questão tá inflacionando o mercado da bola do Cruzeiro. Então o Cruzeiro, para dar uma resposta à altura, ele nesse momento abre mão do Igor Júlio, até para não mostrar que o Cruzeiro não vai entrar em leilão. Mostrar que o Cruzeiro não vai entrar em leilão nesse momento. Mas a informação é o seguinte, está na tela para vocês. O Igor Júlio, que esteve na mira do Cruzeiro nesta janela de transferência, se tornou um alvo do Fluminense após o clube carioca não conseguir chegar a um acordo pela contratação do Nino. Então, o Cruzeiro sai do negócio nesse momento, né, e dá brecha para outras equipes chegar. E nesse momento, o Fluminense é o maior interessado aí no Igor Júlio. E aí, vocês acham que o Cruzeiro deveria realmente desistir do Igor Júlio? O Cruzeiro tem um entendimento, né, de que nesse momento está satisfeito com a zaga atual do Cruzeiro. E por hora ele abre a mão de uma procura por zagueiro. Entende que ali o João Marcelo e o Vidalba seriam reservas à altura para substituir tanto o Fabrício Bruno como o Jonathan Jesus, se caso assim for preciso, né? Claro que a gente sabe que o Vidalba é um baita zagueiro. O Vidalba até entrou especulações aí sobre uma troca no Sousa, né, que poderia envolver. Daqui a pouco eu vou ter uma informação sobre isso, uma nova informação que envolve essa questão do Lautaro Dias, que é um jogador do Cruzeiro que hoje está emprestado ao Santos. Eu vou trazer uma informação daqui a pouquinho para vocês sobre isso. Mas eu queria saber de vocês. Você acha que o Cruzeiro deveria realmente desistir do Igor Júlio, abrir mão, entender que é suficiente ter hoje o Fabrício, o Jonathan Jesus, o João Marcelo e o Vidalba, ou o Cruzeiro precisa se reforçar na zaga? Você vai usar o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Lembrando que se o Cruzeiro trazer o Sousa também, Santiago Sousa do Racing, ele também é um zagueiro. Ele joga de primeiro volante, mas também joga de zagueiro, então poderia contribuir, preencher essa lacuna se caso assim fosse necessário, né? Então, é uma opção também se caso o Cruzeiro conseguir fechar a contratação do Sousa. Mas deixa aí a sua visão, a sua opinião e vamos à próxima informação do Cruzeiro para você. Vamos lá. E muita gente vem cornetar que o Cruzeiro está demorando muito a se movimentar no mercado.
demorando a se reforçar, foi apenas uma contratação até aqui, mas na verdade a janela de transferência ainda nem abriu. O Cruzeiro pode esperar até a janela para depois que a janela estiver aberta começar as negociações. É claro que seria muito interessante os reforços chegarem antes mesmo da volta das férias, né? O pessoal vai voltar agora às atividades na próxima semana e se todo mundo tivesse aí à disposição, já até os reforços, né, estaria à disposição, seria excelente, né? Até porque o Arthur Jorge vai ter 30 dias para trabalhar com essa turma, né? E olha a notícia na tela para vocês aí, que o Cruzeiro, né, se movimenta para reforçar o ataque, né? O Emerson Pansieri trouxe essa informação e muita gente começou a fazer uma pergunta de um jogador que eu falei aqui no canal recentemente, que é o Fábio Vieira. Fábio Vieira, jogador atacante, que é um camisa 10. É um camisa 10, mas será que daria para utilizá-lo como atacante? Pelas pontas, é um jogador de velocidade, é um organizador de jogadas, mas será que daria para utilizá-lo como atacante? O Emerson postou, atento ao mercado, o Cruzeiro mapeia nomes e estuda opções para reforçar o ataque com a abertura da janela de transferência, né? É um nome muito interessante, mas será que o Fábio Vieira é a opção para o ataque? É isso aí, galera. Chegou até o final desse vídeo. Você vai fazer um favor para ajudar aqui o nosso trabalho, o nosso canal. Deixa o like. O like ajuda e contribui demais com o nosso trabalho aqui. Fortalece, por gentileza, né? Você que está sempre aí participando, interagindo, deixando like, comentando, é inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora, vem fazer parte da nossa família, tá certo? Clica no botãozinho de hypar também para ajudar a gente a alavancar esse conteúdo aqui na plataforma. E se você clicar no hypar, comenta aqui embaixo. Ó, Jonathan, cliquei aqui no hypar. Hypei o vídeo aqui para te ajudar, para fortalecer o canal. Eu vou estar deixando um comentário te agradecendo. Vou estar deixando aí um coraçãozinho te agradecendo pela força, pela moral. Beleza? E se não tiver hype disponível, comenta aí embaixo hype, HYPE. Eu vou saber também que você quis ajudar o nosso trabalho, o nosso canal. Beleza? Tamo junto? Aproveita minhas promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição para você estar comprando barato, com desconto e tá ajudando aqui o nosso canal. Um abraço, fica com Deus, até uma próxima, se Deus quiser. Fui!